8h07. Estamos aqui iniciando mais uma super live com Ivanildo Duarte, mentor de noivos e casados. Estamos aqui cumprindo a nossa missão, cumprindo o nosso propósito de vida. Boa noite, Dani. Dani, boa noite. Seja bem-vinda, minha querida. Daqui a pouquinho, daqui a alguns minutinhos a gente começa. Seja bem-vinda, ok? Então hoje nós vamos falar um tema, cara. Se os homens estivessem nessa live, eles iam sair daqui espancados, porque eu vou bater forte nos homens hoje. Vou bater forte. Por quê? Porque eu sou homem. Eu também cometi erros, a gente comete erros, e muitos erros que a gente comete ofendem a quem? A família. Infelizmente. A família termina pagando preço pela ignorância ou pela insapiência nossa, né? Então, homens merecem levar uma pisa hoje, e eu vou dar uma pisa nele. Então, essa live vai ser destinado para as mulheres entenderem os homens e destinado para dar lapada nos homens, beleza? Então, a gente vai trabalhar hoje as consequências quando o homem não se dedica à família, quando o homem ele abandona a família, certo? Então, existem vários tipos de abandonos, tá certo? Vamos esperar um pouquinho para o Instagram, essa ferramenta maravilhosa, essa ferramenta incrível, informar essas pessoas maravilhosas que estão na rede online nesse exato momento. Beleza? Então o tema hoje ele é muito complexo, ele é muito extenso, ele é muito forte, tá bom? E principalmente é um tema que está vindo de um homem, que sou eu, e vou falar dos homens. Então, infelizmente, acho que uma parte dos meus amigos, quando escutar essa live, vai meter pé de mim, porque eu vou rasgar o verbo hoje, tá certo? Infelizmente, uma parte grande de muitas separações, entenda, pessoal, a separação conjugal, os dois são responsáveis, mas tem em alguns casos, que o homem tem um peso muito forte nessa separação, tá certo? Mas hoje eu vou explicar direitinho como acontece isso. Mas para a gente realmente entender e dar uma sequência nessa live, tá? Eu quero passar para você algumas perguntas. Quais são os verdadeiros motivos? Existe um motivo, cara. Existe um motivo, pelo menos um, para o homem não se dedicar à família quando ele casa. Ou para simplesmente ele abandonar a família. Existe pelo menos um motivo, tá? Então nós vamos explicar daqui a pouco, tá bom? Pessoal, compartilha essa live com o pessoal que está online. Você pega o aviãozinho na parte inferior direita e toca nele várias vezes. Não, toca uma vez só. Você toca nele e começa a marcar um monte de pessoazinha lá que estão online para assistir essa live também, tá bom? Agradeço de coração. Sejam bem-vindos todos vocês, Deus abençoe. E eu quero profetizar na vida de vocês, que vocês sejam muito felizes, que tenham casamentos prósperos, filhos maravilhosos e que realmente realizem os seus sonhos e o seu propósito de vida aqui na Terra, tá bom? Esse é o meu maior desejo para cada um de vocês. Então, quais são os bloqueios emocionais que papai cria na mente dos filhos quando ele não se dedica à família ou quando ele simplesmente abandona a família? Será que as crianças são bloqueadas? Será? Vamos aprender isso hoje, daqui a pouco. Quais são os traumas que a esposa aprende, carrega? Quais são as travas que são ativadas na hora dessa separação? Existem algumas travas, inclusive, pessoal, nós somos bloqueados. Todo mundo tem bloqueio, tá bom? Então a mulher tem bloqueio, o homem tem bloqueio, tá? Então é necessário tratar esses bloqueios. Mas assim, cara, será que na hora de uma separação um bloqueio pode ser ativado? Seja bem-vindo, Juscelino. Será que na hora da separação um bloqueio na mulher pode ser ativado? Eu vou dizer para você daqui a pouco que sim. Um bloqueio, pelo menos um que eu identifiquei, pode ser ativado na hora que o homem não se dedica mais à família, esquece a família ou simplesmente abandona, dá um pé na bunda e tchau. Tá? Existe pelo menos um, tá? Um gatilho que é ativado nesse momento. Quais são os traumas que a esposa pode viver nesse momento? Se ela já tem alguns, elas podem criar outros. Pode criar outros traumas nesse momento. Quais são os prejuízos que a família... Prejuízos. São prejuízos financeiros e emocionais. Quais são os prejuízos que a família toda, não só a família núcleo, mas pais, irmãos, filhos, podem sofrer com essa separação, com esse abandono de familiar. Enfim, e por último, a última pergunta, que não quer se calar, existe solução para isso? Existem possíveis soluções para resolver o abandono? Será que existe? Vamos lá? Então, primeira pergunta.
Quais são os motivos desse abandono afetivo e físico? Entenda, um homem, quando ele está focado em alguma coisa, ele tende a desfocar em outra. Além disso, um dos principais abandonos que o homem tem em relação à família é porque ele foi abandonado. Ele é produto do meio. Então, provavelmente, lá no passado, ele deve ter vivido alguma situação que foi abandonado, ou pelo menos sentiu-se abandonado. Uma viagem do pai que passou 6 meses fora, certo? Sei lá, um acidente que ele passou 1 mês sem ver o pai, tá certo? Aconteceu alguma coisa, ou simplesmente o pai ficou ausente na educação da criança durante semanas e meses. Então a criança pode entender que ela foi abandonada e ela internaliza isso como um bloqueio. E lá na frente ela vai dizer, cara, eu fui abandonado, então eu vou abandonar também, inconsciente. É como eu vou abandonar, fui abandonado pelo meu pai, eu não tenho competência para dar amor para meus filhos nem para minha esposa, eu vou deixá-los. É terrível, né? Pois é. Então isso é um dos motivos, raízes, que as pessoas, que os homens abandonam seus familiares, ou simplesmente não se interessam mais por eles, tá certo? Outra coisa, pode estar vivendo um momento desafiante na vida, depressivo, tipo, a pessoa está em estado depressivo, vivendo uma agonia, pode também ter endividamento, também tem muitos homens que não aguentam a pressão da dívida, eles simplesmente, pô, eu não tenho mais condição, porque é o seguinte, pessoal, o homem, na natureza ser humano, o homem ele é o provedor. Então, se ele é provedor, ele se sente na obrigação de sustentar a família. Não que a mulher vá trabalhar ou não, não é isso. A mulher pode ajudar, mas é uma natureza do homem. É o provedor, é o defensor, entendeu? Ele tem essa natureza. Assado, ele se sente capaz. Se ele não tiver inteligência emocional, maturidade emocional e espiritual, ele definha. Ele vai definhar. Não tem pra onde correr. Por isso que é muito importante desenvolver a inteligência emocional. Lá na frente eu vou falar um pouquinho disso. O endividamento, seja bem-vindo, pessoal, seja bem-vindo todos vocês. Compartilha essa live, pessoal. A gente começou agora, tá certo? Temos um tema fantástico, incrível, que se chama abandono. Abandono do homem em relação à sua família, certo? Tanto físico como emocional. Tá certo? Então existe vários tipos de abandono. Um deles é o físico e o outro é emocional. E existe também o abandono emocional, físico, mas sem existir o abandono emocional. Peraí. Tem como eu sair de casa? Tenho. Abandono físico. Eu não estou mais amando minha família. Abandono emocional. Eu saio de casa e continuo dando assistência à minha esposa. Situações acontecem de uma forma tão bizarra que essa mulher se torna amante do cara, do marido. É surreal um negócio desse. Entendeu? Isso é bizarro, mas acontece, cara. Acontece, infelizmente. Então, ter outra pessoa na relação é um dos motivos. Um dos motivos que o homem abandona o seu lar, perde o interesse da sua cria, perde o interesse da sua esposa. Um dos motivos, eu acho que um dos maiores, né? Um dos piores. Maiores eu não sei, mas um dos piores é a traição conjugal. É quando o homem procura outra pessoa para se relacionar sexualmente, tá? Então ele acha que a mulher dele tá assim, tá certo? Ele começa a imaginar um monte de coisa, ou alguém lá fora deu treta para ele e ele caiu na treta, armadilha, e mergulhou, certo? Enfim, essa parte da traição tem uma live lá no passado que eu fiz em março, porque os homens traem. Se vocês querem aprender mais um pouquinho, vai lá, certo? No meu Rios, tá tudo salvo essa live, tá? Vai lá e procura essa lá, porque os homens traem. Lá tá explicando direitinho a estrutura, beleza? Outra coisa muito importante, que motiva o homem a perder o interesse da família. Estresse do trabalho, estresse do dia a dia, falta de esperança, medo. Essas coisas acumulando dentro do cara, o cara começa a ficar pequenininho, ó, pequenininho, de tal forma que ele vê tudo gigante. Aí ele começa a entrar em depressão. Ele começa a perceber que não vale a pena ter aquela família, que aquela família ele não merece. Ele diminui a crença de merecimento. Então é uma estrutura mental fantástica que tem que ser tratada com terapia. Se não tiver terapia nessa hora, o bicho pega, tá certo? Então veja só, pessoal, os motivos desse abandono afetivo são vários. Eu citei alguns. Eu sei que eu não posso descrever todos. Por quê? Porque esse assunto é complexo. É um assunto muito foda, é um assunto muito incrível. Só que eu tô dando só o fio da meada, tá bom? Só o fiozinho. Tem mais. Aí eu pergunto, cara, quando o homem abandona emocionalmente a família, quando o homem sai de casa, não tem mais contato com a família, com os filhos,
O que acontece na mente dos filhos, principalmente de 0 a 7 anos? O que acontece com essa garotada que não entende nada disso aí? Ele simplesmente via o pai todo dia e agora começa a ver o pai uma vez por semana. O que será que acontece na mente dessa criança? Eu vou explicar para vocês alguns bloqueios que a ausência do pai na educação do filho pode acarretar no futuro dele. Tá? Inclusive, esse cara que abandona a família, provavelmente ele tem um bloqueio foda, um bloqueio incrível, que fez com que ele não desenvolvesse uma paixão, um amor pela própria família e defendesse a família como um macho provedor, como um macho defensor. Então ele tem uma treta lá no passado. Então se o cara abandonou você, abandonou a família, os filhos, e viu que o que ele sente é mais importante do que a união da familiar, tem alguma treta. Lógico, pessoal. Tudo que eu estou falando aqui, não existe um padrão geral para tudo. Existe uma porcentagem, tá? Então, as coisas acontecem numa certa porcentagem de repetência. Em torno de 80% dos padrões tendem a se repetir. Semana a semana, mês a mês, ano a ano. Então, enquanto eu não descobrir esses padrões, eu vou continuar repetindo, até morrer. É assim, cara. A mente da gente, ela tá sempre focando na economia de energia do corpo. E está sempre direcionando a gente, fazendo com que a gente se afaste do desconforto, da dor. A mente é o tempo todo trabalhando, não julga, quem julga é você. É você que está assistindo essa live que julga. Mas a mente, ela não julga, ela apenas roda programinhas que você aprendeu lá na infância. Então, se esse cara aprendeu, ele foi abandonado, e qual é o sentimento do cara que foi abandonado? Cara, ninguém me ama. Eu não sou merecedor, eu sou um coitado, eu sou um fraquinho. Certo? E se houve rejeição, porque abandono é diferente de rejeição. E se esse cara também for rejeitado, tipo, além do abandono emocional, o pai falava mal dele ainda. Pedia para ele se afastar, criticava ele, julgava ele, entendeu? Aí isso é rejeição. É mais um trauma. Então essa criança, a autoestima dela vai lá para baixo. Aí ela cresce, se interessa por uma menina, casa, mas está todo destruído por dentro. Qual é a chance de um casamento desse dar certo? Idem, a mulher também. Se a mulher tiver a mesma estrutura destruída, não vai dar certo o casamento. Simples. Por isso que a terapia ela é muito importante para alinhar princípios e valores, tá bom? Hoje tá pauleira. Então a criança, quando ela sofre abandono, sofre rejeição, tem também o bloqueio de paternidade. É mais ou menos assim, ó. O pai não dá carinho, atenção, amor, não acolhe a criança. Aí essa criança, ela se sente com ausência de emoções. Aí ela cresce. Só que durante esse período de crescimento, ela não é reposta a emoções positivas do papai. Tá? E o papai ainda critica ela, faz com que ela fique mais rejeitada ainda. Então ele começa a adquirir uma aversão ao pai. Uma aversão ao pai, um ódio, uma repulsa do pai. Sabe o que vai acontecer com ele no futuro? Grande chance dele ter uma aversão a Deus. De ele não querer aceitar as normas de Deus, de ele não querer aceitar Deus na vida dele, de ele simplesmente ignorar Deus, ou até ir para o ateísmo. É sério que eu estou falando. Então, os bloqueios que papai faz na criança, se for bloqueio de paternidade, certo? Ele abandonou a criança, não deu carinho, atenção e amor, rejeitou ela, criticou, julgou, tudo que ela fazia era errado, a autoestima dela vai lá para baixo e ela começa a desenvolver um sentimento negativo. Isso vai terminar levando um trauma tremendo de paternidade e ele vai terminar se desvinculando do pai e seguindo seus próprios termos. Tem muita gente assim hoje, viu? Muita gente. Deixa eu passar aqui. Então vamos lá. Outro bloqueio que eu já falei, vou repetir de novo, que é o autoimagem. É tipo assim, papai não me ama, papai não gosta de mim, papai não me aceita. Isso é inconsciente, pessoal. Eu estou representando, tá bom? Papai, ele não dá importância para mim, então o que ele acha dele mesmo, a criança, o que ele acha dele mesmo, é que ele é um coitado, que ele não é merecedor, que ele é um ferrado, que ele não merece ser amado, que ele não merece ser feliz, que ele não merece fazer as coisas. Então a forma que ele vê dele mesmo, ele vê como um gatinho. Se fosse comparar um gatinho com um leão, ele vê como se fosse um gatinho, bem fragilizado, filhotinho de gatinho, que foi jogado no meio da rua. É assim. Então, esse bloqueio de autoimagem pode acontecer quando o pai tem uma comunicação muito ruim, péssima com o filho. Então, vai
travar a imagem dele. A percepção que esse menino tem dele mesmo vai diminuir bastante, de tal forma que ele chega a ser introspectivo, a se tornar introspectivo. Sim, ele simplesmente se fecha no mundo dele. Pode entrar num período de ansiedade e de depressão, já pequenininho, 6, 7 anos de idade, e os pais nem percebem. Certo? Por quê? Porque os pais não estão dando carinho, atenção, amor, no tempo e na dosagem certa. Eu falo isso toda vez que eu faço minha sessão. Tá aqui, ó. Isso aqui é o copinho das emoções. É o copinho que vocês receberam, como o Papai do Céu botou vocês aqui na Terra. O Papai do Céu botou um copinho das emoções aqui dentro, ó, dentro da sua cabeça. Tá? Um copinho das emoções. Esse copinho das emoções tem que ser, ó, todo dia reposto. Você dorme, recebe toda essa emoção, seu corpo produz energia, produz vibração, você dorme bem, no outro dia você acorda e você acorda com um potinho vazio. Aí você tem que ser reposto. Sabe quem repõe essas emoções? É papai e mamãe. Papai e mamãe, os educadores, os criadores, os treinadores, os formadores de opinião, papai e mamãe, que deveriam repor na dosagem certa todos os dias. Só que papai está endividado, papai está com estresse, papai está se interessando por outra menina lá no trabalho dele. Certo? Papai está indo demais para o futebol, papai está indo demais fazer as coisas da vida dele, está muito focado no trabalho. Tá? Aí o que acontece? Uma parte do tempo que era para estar repondo esses copinhos das emoções, ele está usando para outras coisas. Não tem nada contra. Mas ou você está fazendo uma coisa ou está fazendo outra. São decisões. Então, se você tem filho pequeno, você deve pensar 2 vezes em fazer N atividades, tá bom? Uma parte do seu tempo deve ser direcionada para a educação emocional dele. Brincar, curtir, abraçar, beijar, falar, profetizar na vida deles. Um monte de coisinha tem que ser feito durante os primeiros 7 anos. É um trabalho assim. Infelizmente eu não sabia disso. Eu cometi muitos erros, minha esposa também cometeu muitos erros, certo? Tentamos corrigir. Na fase adulta, não deu, infelizmente. Aí o que acontece? A gente teve que ter ajuda de profissionais, tanto minha como para a filha mais velha. E a gente está muito feliz e contente com isso, porque a informação chegou até nós. E está chegando até você agora, beleza? Então, outra coisa muito importante que também acontece nos filhos. Como assim, Eduardo? Timidez, medo de falar em público. Cara, são 2 caras que conseguem travar o filho, pai e professor. Se você é professor, cuidado com a sua comunicação com seus alunos. Se você é papai, cuidado com a sua comunicação com seus filhos, porque a comunicação errada, certo, pode travar ele ficar introspectivo, se fechar, certo, e ter medo, porque ele cria, a criança, ela tem necessidade de aprovação. Ela precisa ser aprovada. Como ela vai ser aprovada todo dia? Emoções positivas, amor, carinho, atenção, acolhimento, pertencimento. E tem que dar isso para ela todos os dias. Mamãe e papai. É obrigação de vocês, tá bom? Aí o que acontece? Vocês erram, falham, se dividam, ficam loucos, gritam. Cara, todos os erros possíveis a gente comete, né? Eu pelo menos cometi um bocado desses. Tá? Eu não sabia, pô. E sabe o que é o melhor de tudo? Eu não me culpo por isso. E as meninas sabem que não é para culpar nós, nem para se culpar. Simplesmente a gente não sabia e criou do jeito que achou que era certo. E tá tudo certo. O que tem que fazer agora? Tratar as emoções. Isso mesmo. Começar a encher os copinhos das emoções. Tá bom? Você tem esse poder. Você tem todos os recursos necessários para esse copinho das emoções ser enchido. Sem precisar de papai e mamãe. Tá bom? Sem precisar da necessidade de aprovação de outras pessoas. Então, a timidez e o medo de falar em público, que são dois traumas muito agregados, caminham junto. Então, ou ele aprendeu isso na escola, ou ele aprendeu em casa, tá certo? Então, são outra forma de bloquear o seu filho quando você abandona a família, tá bom? Quais são os traumas, os possíveis traumas que a esposa pode viver nesse tipo de abandono? Eu quero abrir uma aspa aqui, que existe um negócio tremendo, que eu já estou identificando isso na maior parte dos clientes, que chama dependência emocional. Cara, eu não sabia que isso era tão sério, meu amigo. Meu amigo, a dependência emocional é punk, meu amigo. É punk. Pessoal, dependência emocional, carência afetiva, carência emocional. Lembra daquele tempo que papai e mamãe não depositou as emoções certinhas, corretas, na quantidade certa durante 7 anos? Pois é, você ficou com carência de emoções. Aí você cresce, se enturma, entra no turminha para buscar emoções que papai e mamãe não deu.
Aí no futuro você namora, você vai buscar uma pessoa, você não está maduro emocionalmente, mas você sente necessidades fisiológicas, emocionais, você vai namorar. Futuramente vai ter desejo de casar, e casa, e erra. Tende a errar. Meu casamento quase que acabou lá no passado. Porque eu não estava maduro emocionalmente. A maturidade emocional é uma coisa constante. Pode ser rápida, assim, ó. Poucos dias você amadurece, entende tudo e começa a mudar, fazer várias mudanças. Tem outras pessoas que não conseguem fazer essas mudanças, tá bom? Então, a carência emocional, ela pode ser ativada. Presta atenção, presta atenção. No momento quando um homem deixa de dar afetividade para a mulher, ou simplesmente abandona a mulher, o que acontece? Essa carência emocional que estava sendo alimentada pelo próprio marido, ele nem sabia, todos os dias, no momento que ele se afasta dela, no momento que ele abandona ela, ativa a carência emocional dela. Meu amigo, ela pode virar uma onça. Ela muda de comportamento. Ela se transforma em outro ser, que muitas pessoas até desconhecem ela. Não, essa fulana de tal, esse fulano de tal, não é isso. Não tem nada a ver com a pessoa que eu conheço. Para você ver o nível, porque ela depositou tanta emoção, tanto carinho, atenção nele, achando que ele ia suprir tudo isso, e terminou se ferrando quando ele deixa ela. Então, a carência emocional é uma ferramenta, não, um bloqueio tremendo que tem que ser tratado. Primeiro, se você realmente quer casar, ou se você é casado, você tem que amar a esposa e fazer ela feliz. Se você é homem, tem que amar a esposa e fazê-la feliz. Se você é mulher, tem que amar o esposo e fazê-lo feliz. Não vá na noia, feito o sistema de você vai casar para ser feliz. Esquece isso, cara. Isso é mentira, é engano. Você não casa para ser feliz, você casa para fazer outra feliz. Agora, se a outra pessoa é disfuncional e você é funcional, você vai sofrer. Porque a outra pessoa não vai conseguir fazer você feliz. Entendeu como é que funciona? Por isso que acontece muito desavença nos casamentos, porque um quer receber e outro quer doar. Olha só, eu quero receber, tem um que quer doar. Só que o que quer receber tem que doar. Aí quebra o ciclo de amor. Eu dou, ela recebe, mas ela não devolve. Ou ela dá e ele não devolve de volta. Um carinho, atenção, amor e pertencimento, acolhimento. Vai ter treta, vai ter problema. Entendeu como é que funciona o esquema? Então é isso. Outra coisa muito importante, no momento quando acontece o desvínculo emocional, o afastamento, a traição, o abandono, a mulher, vocês mulheres, vocês têm um senso mais aguçado do que nós. Vocês têm nuances, vocês sabem ler a fisiologia sem ser profissional. Vocês conhecem, tá? Vocês conhecem mais do que nós. Vocês têm uma sensibilidade diferente da do homem, entendeu? Então vocês vêm percebendo os movimentos há mais tempo. Se você estiver fazendo o que ele está fazendo, ele demora muito tempo para perceber. Você não, você começa a perceber. Muitas vezes faz de conta que não quer acreditar. Entendeu? Aí o que acontece? Você começa a criar pensamentos, mesmo estando certa ou errada, você começa a criar pensamentos sobre o futuro. Começa a ficar ansiosa. E você tenta resolver o problema e não consegue. Se você for investigar e ter treta, você descobre. Aí começa a bagaceira. Entendeu como é que funciona? Então, quando o marido abandona emocionalmente a esposa ou fisicamente a esposa, pode ativar o gatilho dela, um gatilho da dependência emocional. Pode desenvolver ansiedade nela. A ansiedade é uma ferramenta terrível. Só que a ansiedade, quando mal resolvida, na verdade você não vai resolver a ansiedade. A ansiedade é um sentimento normal. O problema é o excesso de pensamento no futuro. Você vai ficar preocupado e a estrutura do corpo emocional vai ser afetada, o coração vai dar taquicardia, a pulsação do sangue vai aumentar. Não tem para onde correr. Tá? Aí então você tem um problema sério de ansiedade. Quando começa a tocar no corpo. Tá? Ansiedade é normal, esperar algo pelo futuro é normal. Tá? Então, a ansiedade ela desencadeia para a depressão. Isso mesmo, eu tenho tantos problemas no futuro, tenho tantas noias na cabeça do futuro, eu tento resolver, não consigo, tento buscar solução, não consigo, aí o que acontece? Eu desisto e a minha mente vai para o passado. Se ater a alguma coisa no passado. E se você ficar presa no passado com uma situação negativa, você entra em depressão. Se você ficar presa
no passado com uma situação, como posso dizer, perigosa, um trauma, você entra em depressão, tá? Você está entendendo, homem? Se tiver algum homem na live aí, vocês estão entendendo que o ato de um homem abandonar a família emocionalmente, tipo, ele não dá mais atenção, carinho e amor para elas, para os filhos e para ela. Ou simplesmente ele abandona a família e vai embora. Vocês estão entendendo a quantidade de traumas? Eu estou falando alguns, pessoal. A quantidade de traumas que as pessoas podem viver durante a vida dela. Vocês estão entendendo como é tão perigoso? O pai, ele disse que o homem tem que deixar a parentela, se juntar com a mulher e os dois formar uma carne só. Eu venho bater nessa tecla, tá? Só que os dois formam uma carne só com a identidade corrompida. O que é uma identidade corrompida? É uma identidade com alma suja. Se você tem treta no passado para resolver e não resolveu, você está com a sua alma suja. Só isso. Se tem gente para perdoar, você não perdoa, tá com a alma suja. Se alguém te fez uma ofensa muito grande e você não fez nada com isso, tá com a alma suja. Se o seu coração está cheio de medo, de ansiedade, de angústia, de depressão, enfim, esses problemas, você está com a alma suja. Está com a identidade corrompida. O pai disse que você é imagem e semelhança do pai. O pai disse que você é imagem e semelhança dele. Que você é mais que vencedor. Então você não pode destratar-se. Você é o cara. É isso mesmo. Eu falando isso agora, eu me lembrei de uma situação lá no quartel. Eu estou batendo na tecla lá de propósito. Duarte é o cara, Duarte é o cara. De vez em quando eu falo umas palavras lá pesadas, os caras ficam admirados, né? Duarte é o cara, Duarte é bom, Duarte é bom. Falei, eu chego com toda seriedade. Eu não sou bom. Bom é Deus. Eu sou extraordinário. Eu sou incrível. Aí os caras, como é isso? Eu sou incrível. Aí eu começo a provar que eu sou incrível. O que o pai disse lá em Gênesis, versículo 26, se eu não me engano. Acho que é 26. Capítulo 26, se eu não me engano. Ele disse que eu sou imagem e semelhança dele. Então eu sou incrível. Eu sou fantástico. Ele disse para mim, algumas vezes na palavra, que eu sou mais que vencedor. Eu sou incrível, eu sou extraordinário, eu sou fantástico. Deus é bom. Ele não precisa mais nenhuma qualidade que é para nós, seres humanos. Deus é bom. Acabou-se, não precisa mais nada. Sabe por que ele é bom? Sabe por que Deus é bom? Por duas coisas. Primeiro, porque ele te deu a tua vida. E segundo, porque ele enviou o filho dele aqui na terra para tirar a nossa carga pesada, que a gente sozinho não consegue. Entendeu agora? Porque Deus é bom? Pois é, Deus é bom. Ele não precisa de qualidade humana. Quem precisa de qualidade humana são nós. Por isso que eu digo, eu sou extraordinário, eu sou incrível, eu erro, mas corrijo o erro, eu acerto, vou avante, caio, levanto e tá tudo certo. Então o homem, quando casa, ele tem que ser construído a identidade dele, cara. Eu confesso que eu tenho 22 anos de casado. Eu vim aprender sobre identidade há 1 ano e meio. Vê só coisa bizarra, bicho. Foi muitos altos e baixos, eu quase que perdi meu casamento por causa disso. Então, se você está iniciando um casamento agora, você tem que construir essa identidade. Beleza? Ponto. É indiscutível. Tá certo? Se você já está casado, você precisa trabalhar sua inteligência emocional, saber quais são as características da sua alma suja, o que está sujo dentro de você e se limpar. Para você começar a purificar sua alma, para você ter acesso ao mundo espiritual. A alma suja não acessa o mundo espiritual. A alma suja não acessa o mundo espiritual. E eu digo sempre, se você não se confrontar o tempo todo, você não vai ter um encontro. Então, se você é um homem, está casado ou quer casar, certo? Ou pensa em casar, você tem que desenvolver a sua identidade celestial ou identidade divina. Você tem que transformar num novo ser para entrar no casamento. Aí você pergunta, eu quero um homem incrível, maravilhoso, assim, assado. Você é a mulher para esse cara? Ou o homem diz, eu quero uma mulher assim, assado, com essas características, que seja fiel, assim, assado. Você é um homem para essa mulher? Você é um homem para essa mulher? Fala para mim. Se você for um homem para essa mulher, o pai vai mandar essa mulher para você. Agora, se você não for, você tem que treinar, ser treinado, tem que se transformar, certo? Sair do casulo e virar uma verdadeira, num bom sentido da palavra, uma borboleta, um ser transformado. Pronto. A partir daí o universo, Deus vai agir em função do que você pediu. É isso aí. Outra coisa muito importante que acontece, infelizmente importante, que eu digo no sentido que acontece muito, né? Mas que não é bom.
bloqueio de relacionamento. Como assim, Duarte? Quer dizer, o homem abandona a esposa, a mulher cria um bloqueio de relacionamento. Tipo, ela trava para outro homem. Ela demora a construir um novo relacionamento, porque ela fica presa emocionalmente ao antigo homem, certo? Enfim, e ela não consegue se livrar disso. E talvez na cabeça dela passe que ela pensa que vai trair, ou porque ela não vai se interessar por ele, porque o único homem da vida dela foi ele, certo? E também as mulheres, tá? Mas hoje eu estou focando do homem para a mulher. Então, o bloqueio de novos relacionamentos acontece. A mulher passa 1, 2, 3, 4, 5 anos e não ressignifica a perda. Outra coisa importante, toda vez quando você tiver uma perda, seja lá no que for, se for dinheiro, pessoa, negócio, tem que viver o luto. É isso mesmo. Quando os relacionamentos acabam, as pessoas não vivem o luto. Viver o luto é você imergir dentro de si próprio, perceber o que aprendeu com ele, perceber o que você pode perdoar, se perdoar pelos erros que cometeu dentro do relacionamento, estar feliz todos os dias do luto, se chorar, se recompõe e volta, mas num estado feliz, constante, tá certo? E se perguntar, o que eu aprendi dentro dessa relação com essa pessoa? Quais são os erros que eu cometi, que eu não quero mais cometer no próximo relacionamento? Então, quando você faz o luto correto, lógico que é uma estrutura mais complexa, quando você faz o luto correto, você se sara automaticamente. Eu falo, cara, você tem todos os recursos necessários para se curar de todos os problemas que a vida te deu. Caraca, foi forte. Você já é a farmácia natural de todas as curas emocionais e espirituais que está dentro de você. Você é essa farmácia, está dentro de ti, cara. A questão é, como a sua identidade foi corrompida e foi colocado na sua mente um monte de mentirinhas que com repetência se tornou verdade, você fica difícil de largar essas verdades, porque o teu ego não deixa, porque o teu ego tenta proteger. Porque como você acredita como verdade, o que acontece? O teu ego vai fazer de tudo para proteger, fugir daquela situação que confronte você. Mas se você não se confrontar, você não terá um encontro. Enquanto você não se confrontar, você não vai encontrar você de verdade. Eu só encontrei a mim mesmo quando eu me confrontei. Aí eu me encontrei. Aí eu, caraca, esse sou eu? Putz. Esse sou eu? Yes! Mais que vencedor, filho do Pai, imagem e semelhança dele, o sal dessa terra, luz desse mundo, eu sou esse cara mesmo? Será? Sim, você é essa pessoa. E para finalizar essa pergunta, né, quais são os traumas deixados para a esposa, tá? Temos dúvidas, medo e rejeição. Sim, a mulher ela pode sofrer rejeição, desenvolver um trauma de rejeição. Tipo, cara, meu marido não me ama, meu marido não me quer. Onde eu errei, ela começa a se culpar, certo? Ela começa a não ter merecimento, ela começa a desenvolver autoestima baixa, a autoestima dela cai. Ela começa a fazer um monte de perguntinhas nóia que, cara, ela vai afundando até entrar no estado depressivo. Tá? Então, dúvida, medo e rejeição na hora da separação não é uma combinação legal. Eita, pô, quase que deu rima. Então, no momento que você tem dúvida, tem medo, tem rejeição, você precisa fazer perguntas para combater esse medo, essa dúvida. Se você tem dúvida de tal coisa, você faz uma pergunta oposta daquela dúvida. É, isso mesmo. Se você tem medo, ao medo, o medo só tem um antídoto. Não tem muita conversa não, o medo, viu? O medo só tem um antídoto. Chama-se coragem. E o medo é uma defesa que o organismo criou para você lá na infância para proteger você do perigo. E só que ele associa a qualquer situação que leva você à zona de esforço. Então, toda vez quando você é colocado numa zona de esforço, em um confronto, ativa-se o gatilho do medo, que foi adquirido na infância para proteger você das situações perigosas. Só que a mente não julga, ela simplesmente joga os gatilhos. Ativou o gatilho, sente medo. Aí o que acontece? Você desenvolve medo. E você não ativa, você não escreve seu livro, você não faz seu curso, você não atende seu cliente, você não faz o seu pedal, você não volta à atividade física, não faz a sua academia. Você procrastina, porque o medo nessa situação faz com que você procrastine.
Isso dentro do relacionamento é terrível. Certo? Então, uma mulher que é abandonada emocionalmente, fisicamente, ela precisa reconstruir a vida dela. Precisa. A não ser que ela queira viver o celibato. Show de bola. Que é outra palestra que eu vou fazer daqui a pouco, viu, gente? Hoje não. O poder do celibato. Estou investigando essa palavrinha aí. Eu vou vir com uma palestra ferrenha, meu amigo, sobre celibato. Eu ainda estou investigando para realmente entregar um melhor conteúdo sobre celibato. Tá? Então, se você houve essa separação, né, um homem abandonou você, fez esse mal todinho, você, primeiro, daqui a pouco eu vou dizer a solução, eu já ia dizer uma solução agora. Eu não posso, né, gente? Não posso, né? Tenha paciência. Daqui a pouco eu digo as soluções. Então, medo, dúvida e rejeição tem que ser enterrado. Não é 7 palmos embaixo do chão, não. É 7 vezes 70. 7 vezes 70 palmos embaixo do chão. Porque se você é um filho de Deus, se você é imagem e semelhança do Pai, se assim você acredita, tá? Que nós somos. Por que eu tenho que ter medo de dúvida? Você pode ter medo de dúvida, porque a mente a gente não consegue controlar os pensamentos. A gente consegue controlar os comportamentos. Tá? Os pensamentos, sentimentos, tá aqui dentro, a gente tem como gerenciar, mas controlar não. Tá? Então, se vem dúvida, questiona a dúvida. Se tem medo, encare o medo. Confronta o medo. Saia da zona de conforto e entre na zona de esforço. Mas encare o medo. Enquanto você não encarar o medo, você vai ficar na mesmice o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo você vai estar vivendo uma zona de conforto. Vai estar no platô, vai estar tendo resultado nenhum. Por isso que muitos casamentos acabam, porque entram no platô. Não tem aquela variante, né? A variação de bom, de mais ou menos, de extraordinário, tal. Não tem. É simplesmente aquilo. Bom, pessoal, agora vamos para o bem bom, né? Ainda não. Tem tempo, gente, tem tempo. Se eu for perguntar para vocês, quais são os verdadeiros prejuízos que um casamento, que uma família, quais são os verdadeiros prejuízos que uma família tem se o homem abandonar essa família? Se o homem abandonar, não se dedicar a essa família, quais são os verdadeiros prejuízos que essa família pode acontecer com ela? Primeiro, separação conjugal. Isso é inevitável. Provavelmente, se você aguentar muito tempo tentando amar aquela pessoa sem amar, você vai sofrer pra caramba. Separação conjugal é uma possível solução. Não estou dizendo que é para separar, tá, gente? Estou dizendo que a separação nessa estrutura de abandono é uma possibilidade. Outra possibilidade, essa aí tem que ser levada a sério, pessoal. Briga na justiça. A briga na justiça pelo patrimônio, a gente chama o direito de ficar com as crianças, né? Esqueci o nome. Então, essa briga na justiça desgasta pacas a criança. E se for criança pequenininha, meu Deus do céu, os pequenos sofrem mais. Tá? Então, essa briga judicial, tanto por patrimônio como pela posse da criança, né, para a criança ficar com a mãe, que geralmente os juízes dão direito para a mãe criar a criança, é tremenda para os filhos. É um trauma tremendo. Você não tem noção. Outro dia eu vou até fazer uma live só sobre esse assunto, de quais são as consequências, dá um tema de live aqui, viu? Um tema topado, tá? Outra coisa muito importante. Quem fica feliz com um tipo de abandono desse jeito? Quem fica sorridente? Difícil, cara. Você pode até sentir-se um peso aliviado. Tipo, essa pessoa não me amava mesmo, já vai tarde. Mas na verdade você fica triste porque você não quer destruir seu casamento. Você não quer deixar seu filho sem pai. Você não quer que o seu filho tenha contato com... Desculpa. Que o seu pai, o pai dos meninos, tenha contato com as crianças uma vez por semana, a cada 15 dias. Você não quer isso de verdade. O que você queria é ter um casamento harmonioso, feliz, próspero, em comunhão com Deus. O que você realmente queria é isso. Só isso. Só que para isso acontecer, os dois têm que ter uma identidade real, de realeza. Os dois têm que estar limpando a alma o tempo todo, tem que reconstruir a identidade, os dois. Porque só um fazendo o trabalho é como um estivesse cavando um buraco e o outro estivesse tapando o buraco. Não vai para canto nenhum. Entendeu? Então é necessário um alinhamento. Primeiro resolver o problema de um,
depois resolver o problema do outro, e depois fazer um alinhamento. Isso é fundamental. Daqui a pouco, daqui a 3 minutinhos, eu vou dizer quais são as possíveis soluções para sair dessa crise de abandono, tá bom? Surgimento de muitos traumas e bloqueios. Já falei, cara, bicho, o que mais surge num abandono emocional é trauma. Eu já falei alguns, certo? Então essas crianças que sofreram esses traumas de abandono, eles vão replicar esse padrão no futuro, que o pai fez com ele, que provavelmente o avô já fez com o pai. De alguma forma, esse ciclo fica repetindo de geração por geração. Aí no dia que você descobre, no dia que você vai para uma sessão de diagnóstico com o Duarte, certo? Ou com outro mentor que trabalha também nessa perspectiva, né? E descobre que existe algum ciclo na sua vida que está rodando numa velocidade tremenda e que só está ferrando a tua vida, você vai ficar assim, ó, com os olhos estalados. Falei, caraca, é assim, é desse jeito. Enquanto você não tiver consciência, não tem como tratar. É igual ao alcoólatra. Enquanto ele não assumir um dia que é alcoólatra, ele nunca deixará de ser alcoólatra. É igual ao fumante. Enquanto ele não assumir que é fumante, viciado, ele nunca será tratado. Tá? É igual ao bloqueio emocional. Enquanto você não tiver consciência do bloqueio emocional, é impossível, pelo menos eu acredito, né? Porque os bloqueios mais profundos não tem como não tratar, se não for com ajuda profissional. É praticamente impossível tratar um bloqueio emocional sem conhecer a causa. Acho que pouquíssimas pessoas conseguem fazer algum destravamento sem saber a verdadeira causa. Esses são alguns prejuízos que a família sofre. Separação conjugal, terrível para as crianças. Briga na justiça, terrível para as crianças. Tristeza e felicidade generalizada. Muitos homens traem a esposa, abandonam, muitas vezes sai de casa só por motivo de sair de casa, porque ele não aguenta mais a família. E depois se arrepende. Tá certo? E tem outros motivos também, eu falei desses motivos, tem vários motivos. Tá? Então um abandono não é só você sair de casa porque está com uma pessoa. Você simplesmente não quer mais viver casado. Desiste de ser o provedor, desiste de ser o macho da família, o líder, o pai. Decepção, raiva e ódio. Cara, se tem um prejuízo grande que o abandono emocional pode acarretar, é justamente isso, raiva e ódio. Tem quase cliente minha, ela foi abandonada pelo pai com 5 anos de idade e viveu a vida toda sem ver o pai. Quando cresceu, namorou, encontrou um cara, no dia que disse que ia casar com o cara, no dia que disse que ia namorar, no dia que disse para o esposo que quer ter um filho, aí começou o inferno nela. Ela engravidou, certo? Aí quando ela engravidou, o inferno aumentou. Com 3 anos de idade, o menino nasceu, com 3 anos de idade, o pai abandonou a criança. Então, olha só, ela foi abandonada com 5 anos de idade, ela teve um filho com um cara semelhante ao pai que abandonou ela com 3 anos de idade. E sabe o que é? E sabe o que é o pior de tudo? Ela odeia o pai. E esse menino odeia o pai. Tremendo, né? Enfim, acontece esses ciclos vão se repetir. Se esse menino não for tratado, que na época ela não quis fazer o acompanhamento, né? Se esse menino não foi tratado, ele vai replicar o padrão do pai e do avô. Tipo, ele vai criar uma relação com a menina e vai abandoná-la. Ou vai ter filho com ela e vai abandonar. Ou simplesmente vai casar e tender a ter filho fora do casamento. Porque o avô dele fazia isso. Ele tinha 2 famílias. O avô desse menino tinha 2 famílias. Entendeu? Então ele vai tender a modelar ou pai ou avô, ou os dois. Então lá no futuro, se ele não tiver feito terapia com ele para entender a história dele, ele quebrar ele mesmo, o próprio menino quebrar os ciclos existenciais, ele sozinho dificilmente vai quebrar. Aí ele vai tender a replicar padrões. Entendeu qual a importância de tratar as crianças na hora da separação? Você percebeu que quando a criança sai, quando o pai faz o abandono emocional, quando o pai abandona emocionalmente os seus filhos ou a própria família, certo? Cria um trauma e pode desenvolver uma raiva e um ódio nessa criança. E essa raiva e esse ódio vai desencadear numa repetência de padrões lá na vida desse menino lá na frente. Pois é. É desse jeito. Tá certo? Então, se você tem filho ou filha, tá separado, cuide, dê carinho, atenção e amor para ele. Tá? Só isso. Se retrate com ele, não se culpe, tá bom? Primeiro, não se culpe. Em hipótese alguma, você pode se culpar. Porque se você se culpar, você não vai encontrar solução. Você vai entrar em depressão. Eita caraca, ficou bom.
Se você se culpar, esqueci, mas depois eu pego a frase e gravo. Gerações fracassadas, infelizmente aconteceu. Ter habilidade suficiente para educar seus filhos. E quem educou foi a escola, o sistema, a rua, a criminalidade. Enfim. Agora vamos para as soluções? Vamos lá para as soluções, para a gente finalizar a nossa live. Quais são as possíveis, entenda, as soluções que eu vou dar? 1, 2, 3, 5 soluções. Eu vou dar 5 soluções. São as únicas? Lógico que não, Duarte. Lógico que não, pô. Lógico que não. Na minha percepção, no meu conhecimento, eu percebo que essas 5 soluções são viáveis. Tá bom? Para tratar as tuas emoções. Para tratar a tua saúde emocional. Porque na separação, no abandono emocional, o que vale é você sair bem emocionalmente. No abandono emocional, você tem que sair sarado emocionalmente. Você pode sofrer, pode, ressignifica e sai sarado. Entendeu? É fácil? Não. Mas se você permitir que tudo aquilo que está acontecendo no externo afete você, você vai sofrer. Se você não se ama, você sofre. É simples. Tá bom? Então a dependência emocional ela é uma ferramenta que é ativada nesse tipo de conflito. Infelizmente. Tá? Infelizmente. Aí a pessoa tem que entender o que é uma dependência emocional, quais são as características. Tipo, eu dependo demais daquela pessoa. Eu não vejo a minha vida sozinho sem ele. Cara, se ele morrer, eu morro junto. Entendeu? Algumas palavrinhas que a pessoa pensa ou fala quando tem uma dependência emocional. Voltando. Quais são as possíveis soluções? Primeiro, viver o luto. Viver o luto. Se tu perde um parente e não sabe viver o luto, você entra em depressão. Se você perde um esposo, perde uma esposa, perde um filho, certo? E não viveu o luto, entra em depressão. Se você se separa, tem que viver o luto. Um amigo, recentemente eu estava conversando com um mentor, amigo meu lá de São Paulo, ele perdeu 80% do faturamento da empresa no ano passado. Eu perguntei para ele, tu vivesse o luto? Eu vivi. Viveu corretamente o luto? Eu já falei nessa live sobre o luto. Tá? Tem que saber viver corretamente. Para quê? Para eu sair sadio desse conflito que eu vivi. Se eu não viver o luto vai me consumir. E vai mexer com todas as minhas sinapses emocionais, sinapses neurais. E todos os pensamentos negativos vão fluir na minha mente. E eu vou me destruir, porque eu não vivi corretamente o luto. Tem gente que passa anos vivendo luto. Caraca, como é que esse corpo aguenta? Meu Deus do céu, é terrível, terrível. Bom, vamos lá. Viver o luto. Se houve abandono emocional, tem que viver o luto. Mas, Duarte, quanto tempo eu devo viver o luto? Até 1 mês. Tá bom? De preferência 2 semanas. Já é suficiente. Sabe por quê? Porque tu é filho amado. Tu é filho mais que vencedor. Tu é a imagem e semelhança do Pai. Tu é uma pessoa incrível, extraordinária. Você precisa acreditar em você. Só isso. Acredita em tu, caramba. Acredita que tem um cara lá em cima te dando força e energia todo dia. Olha, tem uma frase que eu gosto de falar. Todo dia, quando você se acordar, certo? Você diz o seguinte. Obrigado, meu pai, por mais um dia para ser feliz. Olha lá. Obrigado, meu pai, por mais um dia para ser feliz. Pronto. Aí seu dia já começa diferente. Beleza? Segundo, levar as crianças para terapia. Eu já falei, não vou entrar muito em detalhe nisso aqui. Precisa de um terapeuta. Ah, Duarte, tu trata criança? Não, eu não quero conversa com criança. Tá? Eu gosto de falar com adulto, porque adulto eu dou pancada. Certo? Tem adulto que merece pancada, eu dou pancada. Mas criança não. Criança é delicado, criança é um ser sensível, angelical, e eu não tenho esse trato para ser um terapeuta de uma criança. Eu não tenho. Eu confesso, eu não tenho essa habilidade. Tá bom? Eu sou um cara espontâneo, sou um cara de falar, de chegar assim, na bucha e dizer as coisas, as verdades, para as pessoas realmente despertar. Criança não aguenta isso, tá? Então eu confesso que tem que passar por um terapeuta infantil, se for criança. Tá? Procura um terapeuta infantil, veja um de confiança e bote esse menino na mão dessa profissional, tá bom? Terceira parte, diálogo entre as partes. Ah, venha para cá, vamos conversar. Tem um papo reto, Se não tiver esse papo reto, que geralmente não tem, deve ter,
certo? Esse diálogo, esse chegar junto ele e ela e botar os pingos nos is, saber onde eu errei, pedir perdão se quem errou, perdoar, certo? Se realmente não houver esse papo reto entre os dois, se uma das partes não quer, nada pode ser feito. A verdade é essa. Tá bom? Então eu não quero conversa contigo, sai daqui de perto. Eu quero ver o diálogo na minha frente, mas não quero te ver. Então não adianta forçar a barra, tá bom? O diálogo entre as partes tem que ser de pleno acordo dos dois, tá bom? Então é uma ação que tem que ser feita. Se você é a pessoa que quer reatar, você tem que buscar esse diálogo. Se a pessoa não aceita, show de bola. Segue para o próximo passo. Terapia ou mentoria de desbloqueio emocional. Nesse desbloqueio emocional, certo? Aí nesse caso aí eu atuo, que é para adulto, tá bom? Para adulto. Reconstrução da identidade e autogoverno. É você começar a comandar a sua vida. É você realmente direcionar a sua vida e dizer assim, cara, eu não dependo emocionalmente dessa pessoa. Eu posso reconstruir minha vida. Eu posso educar meus filhos. Eu vou permitir que ele tenha acesso a meus filhos? Lógico que o juiz vai dar esse direito. Geralmente o juiz dá o direito para a mãe ficar com os filhos. E a mãe tem que, pleno acordo, deixar com o pai também. De acordo com aqueles horários que a justiça determina. Beleza? Mas, enfim, a mãe, ela tem que se cuidar. A mulher que está sendo abandonada, ela tem que se cuidar. Se houver separação. Se não houver separação, terapia de casal por dois. Show de bola. Aí que pega pesado. Beleza? Então, terapia para um, terapia para outro, alinhamento conjugal. E vida que segue. Vamos ser felizes em nome de Jesus, não é verdade? É isso aí! Boa noite a todos vocês que estão aqui presentes. Se vocês puderem compartilhar, a live já está terminando, mas tem um conteúdo tremendo que eu deixei para vocês. Eu tenho certeza que se você compartilhar, as pessoas vão assistir essa live depois, a reprise dela. Beleza? Então, para finalizar com chave de ouro, vou até botar um sozinho para tocar. Para finalizar com chave de ouro, certo? Vamos falar do último passo. Cara, qual a solução que eu tenho que ter? Se tu não tem uma comunhão com Deus no teu casamento, provavelmente foi o motivo real, certo? O motivo real que fez você se separar. A comunhão com Deus. A comunhão com Deus, a falta de comunhão com Deus, fez com que você não entendesse o seu propósito do casamento. Você é homem, estou falando para você homem. Tá? Para a mulher também, porque a comunhão tem que ser os dois juntos. Olha lá, o homem deixa a parentela, junta-se com a mulher, os dois se juntam e formam uma carne só. Só que essa carne tem que ser reinada pelo Senhor. Se tua identidade não estiver construída, estiver destruída, você não vai se conectar com o pai. E vai se conectar com a carne da mulher. E você, mulher, vai se conectar com a carne do homem. Como assim? Eu vou ver ele como uma pessoa sexual, realizado. Vai me realizar sexualmente. Entendeu? Uma pessoa que vai me realizar sexualmente. E ele vai realizar você sexualmente. Ele vai prover você se você não trabalha. Ele vai cuidar do meu marido, vai morar comigo, tem uma casa, a gente vai ser feliz. Tudo no plano, aqui ó, na terceira dimensão. Tudo no plano da terceira dimensão. Mas no momento quando você coloca o Senhor para reinar, o Senhor para reinar o seu casamento, o Senhor para direcionar o seu casamento, quando você coloca Deus na frente e Cristo na trindade do seu casamento, porque entenda, existe uma trindade dentro do casamento. É você, esposa e Cristo. Tá bom? Essa trindade é mais ou menos assim. Você se conecta com ela, forma uma carne só, e essa carne se junta com Cristo. Tá bom? Cristo junto com o Espírito Santo e Deus forma a trindade divina. Então esses três têm que habitar dentro do seu lar. Esses três têm que habitar. Então se eu posso dizer um passo que realmente vai solucionar esses problemas, se conecta com o Criador, com o Pai, com Deus, com a divindade infinita que existe nesse universo. Então, no momento quando você se conecta com o Pai, você começa a entender todo o sentido da vida. Você começa a entender por que fracassou no casamento. Eu confesso que quando comecei a ler a palavra de Deus, meu amigo, você quer levar tapa na cara, lê Provérbios. Quer levar facada no bucho, com todo respeito, é claro, metaforicamente falando. Levar uma pisa, lê Provérbio. Pronto. Se você tiver cada coisa de provérbio que toca dentro do seu coração é uma identidade corrompida.
Se existe uma ferramenta para identificar a tua identidade corrompida, chama-se o livro de Provérbios. Meu amigo, se você ler um provérbio, um capítulo todinho, vai ter lá 2 ou 3 versículos que vai dar uma punhalada em você. Ali tem treta, ali tem bloqueio, ali tem alma suja. Entendeu como é que funciona? É desse jeito. Então, é necessário ter uma vida plena, feliz, satisfatória das duas partes. É necessário que o homem faça a mulher feliz, é necessário que a mulher faça o homem feliz. É necessário. Não vá casar achando que vai ser feliz. Mulheres, não pense nisso, encontrar um príncipe encantado para ser feliz. Você está enganada. Não é assim. Você tem que encontrar um homem para os dois juntos formar uma carne só e um servir o outro. É assim que funciona. Diferente disso, vai dar treta. E como está dando treta aí, um monte de gente aí abandonando família, um monte de casamento sendo destruído. Porque um quer viver nos próprios conformes, o outro quer viver no outros conformes. E esses conformes não batem. E essas pessoas não têm conexão com o pai. Então qualquer tretinha que tem no casamento, cada um pro seu canto. Volta para casa de pai e manhinha. Não é assim? Os dois precisam ter um só. Não vai adiante. Isso. Você, sua esposa e Deus cordam de 3 dobras. Isso, muito bem. Você, sua esposa e Deus, corda de 3 dobras. Perfeita metáfora. A corda de 3 dobras é muito difícil de romper. Entendeu? Já de 2 dobras ou de 1 dobra se rompe facilmente. Muito bem a metáfora, Juscelino. Parabéns, parabéns. Então é isso, pessoal. A conexão com o pai é o segredo. Só que eu estou dando um exemplo de mim. Eu aceitei Cristo na minha vida em 2013. E aceitei Cristo com um monte de bloqueio e não desbloqueei. E eu tive vida disfuncional. Fiz muitas coisas erradas antes de aceitar Cristo, fiz. Só que quando eu aceitei Cristo, eu fiz outras coisas erradas que eu não fazia antes. Mas continuei fazendo coisas erradas. E eu nem percebia. Por quê? Porque era através dos bloqueios. Esses bloqueios emocionais que eu vivi, depois que eu aceitei Cristo, veio lá da minha infância. Das tretas que eu tinha com meu pai. Foi quando eu comecei a estudar a terapia. E comecei a entrar em imersões de terapias. No Brasil todo. Desde 2016, 17, 18, 19. Aí 2020, por causa da pandemia, parei. Aí 2021 parei. Finalzinho de 2021 comecei a voltar a estudar. Aí mergulhei numa profundeza muito louca em 2022. E 2023 foi o must, foi o the best. Agora é fevereiro de 2023, onde realmente o leão que estava presidente de mim saiu. É por isso que eu estou aqui. Entendeu? Então é isso, pessoal. Então, se você realmente quer ter um casamento próspero, feliz, se você cometeu erro no passado, não cometa mais. Se você está cometendo erro agora, pare de cometer esses erros, tá bom? Se você realmente quiser continuar recebendo conteúdos de valor, tem um link na minha bio, tá? É um grupo que eu estou montando, um grupo de homens e mulheres casados e noivos. Então, se você tiver interesse, alguns de vocês já estão no grupo, que eu já estou vendo, tá? Outros não. Então, se você tiver interesse de acessar esse grupo, vai na minha bio. Lá tem um link, você acessa o grupo. Já entra automático no grupo, tá bom? Eu estou montando esse grupo para, a partir da próxima semana, começar a entregar conteúdos diários sobre relacionamento conjugal, sobre casamento, sobre família e sobre Deus. Tá? Esses 3 valores são os valores que regem esse grupo que eu montei. E todas as novidades que eu tiver produzindo na internet, treinamentos, cursos, palestras, certo? Lives, tudo que eu estiver produzindo na internet, essas pessoas que estiverem nesse grupo terão a atenção diferenciada. Tá bom? Eu quero fazer a diferença nesse mundo. Para eu fazer a diferença nesse mundo, eu preciso transformar vidas. Eu preciso ajudar pessoas a ir para o próximo nível na vida dela. Tá? Então, eu estou subindo de nível, então eu tenho que ajudar outras pessoas a subir de nível e trazer essa galera todinha para o reino. Porque lá é o teu lugar, é o meu lugar, é o nosso lugar. É o reino, meu amigo. Lá é o caminho. É a verdade e o caminho. Não tem outro cantinho legal, não. Tá certo? Então é isso, pessoal. Eu quero agradecer eternamente a todos vocês que fizeram parte dessa live. Quero agradecer Oliveira, Juscelino, Arlindo, David, Alexandre, Paulo Costa. É isso aí, galera. Muito bom
Arlindo. Parabéns a todos vocês que estão presentes. Não dá para falar o nome de todo mundo não, mas agradeço. Se você achou importante essa live, compartilha, meu amigo, compartilha. Ela ficará salva aqui no nosso Instagram, tá? E eu vou baixar ela, todas as minhas lives no Instagram eu baixo e coloco no YouTube, certo? E depois vou começar a fazer alguns cortes e divulgar para toda a rede social. Então é isso, pessoal. Deus abençoe você abundantemente, que Ele prospere a sua vida, prospere a sua vida financeira, que a sua família cresça com honra e glória do Pai aqui na terra, respeitando o Pai, respeitando a Trindade aqui na terra, que essa pessoa, que seus filhos, sua esposa, você, irão prosperar abundantemente. E que vocês realmente curem a sua identidade, limpe a sua alma, busque acesso ao reino, porque lá é o canto que nós devemos estar, porque nós somos filhos amados, filhos queridos, somos imagem e semelhança do Pai e não tem coisa menos do que isso para nós, que é o reino. É isso aí. Valeu, galera. Agora acabou, encerrada oficialmente a nossa live. Deus te abençoe, meu amigo. Tem muitas bênçãos esperando por você, viu? Muitas bênçãos. Então abre teu coração, cara. Abre a tua mente. Se permite viver o processo. Faz a tua identidade sair, a tua essência, é quem você realmente é aqui na Terra. Você é único, você não é substituível. Você é insubstituível. Insubstituível. Você é isso. Assuma o seu posto de general aqui na Terra. Para isso você precisa reconstruir sua família. Para isso você precisa se reconstruir. Para isso, para você avançar para o reino, você tem que limpar a tua alma. Deixar essa identidade corrompida que sujaram, que a sua educação teve, a escola, o sistema, a televisão, sujou toda a sua alma. Joga fora todo esse lixo. Para assumir a identidade celestial, a identidade divina, a identidade que o Pai fez para nós, que é a identidade da realeza, a identidade real. Assumir isso, cara. Então você vai ser próspero, você vai ser feliz dentro do casamento, certo? Junto com seus filhos, junto com a sua família, quando você realmente for quem você é. Enquanto você estiver bloqueado com várias tretas para resolver, não vai dar rock, não vai dar rock. Porque eu vivi esse processo, não deu rock. Sofria, ia, padecia, ia, descia, sofria. E fiz as pessoas no meu redor sofrer. Cada um tem o seu jeito de ser. Mostre as suas qualidades. Ignore os seus defeitos, corrija os seus defeitos. Ignore não, corrija os seus defeitos e mostre as suas qualidades. Busque se tornar um homem de verdade, com H maiúsculo. E você, mulher, uma mulher de verdade, com um M bem grandão, bonito, maiúsculo. É isso que vocês têm que buscar. Vocês só vão conseguir quando essa identidade corrompida começar a ser descartada, jogada fora. Tá bom? Então, Deus abençoe. Até a próxima. Então, se você realmente quer fazer parte do nosso grupo, é um grupo com o mentor Ivanildo Duarte, onde lá eu vou estar compartilhando conteúdo exclusivo para essa galerinha que realmente quer fazer a diferença aqui na Terra. Deus abençoe a todos vocês e não esqueça de compartilhar. Tchau, tchau.